Olá, galera. Eu sou Zaparoli. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Então, galera, hoje nós vamos iniciar. Não sei se esse vai ser o primeiro vídeo dessa saga Sofrência. Ainda não defini o título que vai ter essa saga. Se é Saga Sofrência, Segredos Revelados. Vamos ver como é que vai caminhar esse barco. Mas nós vamos iniciar essa saga de Segredos Revelados, falando um pouco, contando pequenos fatos que aconteceram durante essa minha história com o africano, que vão definir e dar um tom todo especial a essa história e fazer vocês entenderem um pouco o que havia por trás dessa relação e que eu não tinha revelado ainda. São pontos muito importantes, são pequenas histórias, mas que vão definir muita coisa e fazer vocês tirarem as suas conclusões. O tema de hoje da saga Sofrência é o canal. Ficou curioso? Então, vem comigo, vem. Então, galera, quando eu voltei para o Brasil, em janeiro de 2019, eu estava toda feliz, voltei toda me sentia realizada, sentia que a relação tinha deslanchado e estava tudo correndo bem, estava realmente tudo caminhando bem, né? A relação estava caminhando super bem e eu estava muito feliz. E eu cheguei no Brasil, né? Passou um tempo, no mês de janeiro, eu me lembro exatamente, foi mais ou menos no mês de janeiro mesmo. Mas eu não sei exatamente o dia. Eu estava na mesa do computador, eu lembro que eu estava no computador, mas eu estava na cozinha. E aí eu lembro que eu estava fazendo um trabalho no computador e eu recebi uma ligação, uma videochamada dele, do africano. E eu tava lá e ele ligou assim, sei mais é menos, ele tinha esse direito de falar comigo a hora que ele quisesse, tá, né? E aí eu tava ocupada naquele momento, mas aí ele ligou e eu atendi. E aí, pra minha surpresa, ele veio com uma conversa que eu não tava esperando, né? Ele, quando eu atendi, falei, oi, tudo bem, não sei o que, e ele mandou direto, ele falou assim pra mim, assim, eu preciso que você faça um favor pra mim, né? Eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, tudo bem, o que, é que você deseja? Né? Eu pronta a realizar todos os desejos dele, né? E ele falou assim pra mim, assim, ele já tinha um canal no YouTube e ele queria que eu criasse um novo canal pra ele. Ele falou assim, olha, eu queria que você criasse um canal. Eu falei, pra quê? Você já tem canal no YouTube? Pra que criar outro canal? Que bobagem é essa? Ele falou assim, então eu quero criar um novo. Eu falei, por quê? Aí ele falou assim: é porque eu quero que o meu canal. Bom, essa foi a justificativa dele. Eu quero que o meu canal seja brasileiro. Eu falei: mas pra quê? Você já tem um canal, você já criou um canal, o canal já tá super bem. Pra que criar mais um? Que bobagem. Ah, mas esse aqui não tá dando certo e que não sei o que, pipipi, papapá. A conversa de sempre. Aí eu peguei e falei, aí eu peguei, olhei bem pra ele, eu falei assim, não sei, para quê? Eu não tô vendo o porquê disso. Porque esse canal não tá dando certo e eu quero um canal que seja brasileiro. Aí eu peguei e pensei bem, pensei, e aí eu peguei e falei, se eu olhei bem na câmera e fiquei meio calada. Eu tava olhando, era uma videochamada, eu fiquei olhando pra ele. Olhei ele, olhei. Falei assim, não sei. Eu fiquei muito em dúvida. Eu deixei claro pra ele, porque quando eu não tô satisfeita com uma coisa, quem convive comigo sabe que é nítido em mim. Eu não sei esconder quando eu não tô satisfeita com alguma coisa. E aí eu peguei e falei assim, não sei. E nisso, gente, eu odiava quando esse cara fazia isso. Eu odiava. Sabe quando você tá falando sério com uma pessoa, a pessoa começa a rir? A pessoa começa a rir do nada. E aí, quando vê, ele começou a rir, né? Eu falei, eu não sei, eu acho que não é uma boa ideia, não. Ele começou a rir, ele baixou assim, como sempre, né? Fazendo aquelas coisas que eu achava super infantil. Ele começou a rir. E eu lá se olhando nele, rindo. Olhei na cama e ele rindo. Quando veio a hora, ele olhou quando veio a hora que ele levantou a cabeça, que ele olhou pra câmera, ele desligou na minha cara. Eu falei, uai, mas o que é isso, gente? E aí tá, né? Pensei, eu falei assim, gente, isso tá estranho esse pedido dele, eu não tô achando certo, não tenho porquê, eu não tô achando um motivo justo, né?
Tava dando sinais para mim, claro, de que essa era mais uma das obsessões que ele tinha com o meu país, né? Que tudo tinha que ser brasileiro. Ai, eu quero, além de estar aqui, agora eu queria que o canal fosse brasileiro. Eu falei, meu Deus do céu, isso tá virando uma obsessão, isso é uma ideia fixa já. E aí eu falei, eu tinha um medo tremendo de perder ele. Um medo tremendo. E aí eu peguei e falei assim, ai meu Deus, eu vou ter que fazer isso, mesmo contra a minha vontade, mesmo achando isso super esquisito, eu vou ter que me esmerar a fazer as vontades desse cara. E aí eu liguei de volta pra ele. Aí eu falei assim pra ele assim, tá bom, a gente pode fazer assim, olha, eu tô fazendo um trabalho aqui, eu até parei de fazer o que eu tava fazendo pra atender a vontade dele. E aí, aí que eu vi realmente o potencial que esse rapaz tinha. Né? Ele tinha um potencial muito grande de criatividade e, acima de tudo, de burlar tudo o que fosse possível, porque o que ele pediu fazer eu nem sabia que tinha como fazer. Né? Aí como que foi feito isso? Além de primeira coisa que foi feito é criar um e-mail no Gmail, mas um e-mail que fosse brasileiro, né? Por que ele era brasileiro? Porque ele estava sendo criado aqui no Brasil. Foi criado por mim nesse dia. O e-mail dele era meu. Foi eu que tinha sido que criei. Então eu fui lá, coloquei o nome que ele queria, coloquei a senha que ele queria, coloquei tudo que ele queria. Depois de criar o Gmail, nós foi para as cabeças, que era criar o canal. E como que foi feito isso? Tem um meio que se usa, eu nem sabia disso, eu fiquei sabendo por causa dele, que se usa, que ele vai usar o meu computador, mesmo ele estava lá em Moçambique, eu no Brasil. Então ele usou o meu computador através de um meio que existe, que chegava a um ponto que eu não mexia mais no computador, nem se eu quisesse. Ele é que filtrava tudo no meu computador. Então, se eu mexesse alguma tecla, não ia funcionar nada. Era ele que guiava tudo, né? Então, eu só criei algumas coisas mais importantes e depois ele ia lá e guiava como se o canal tivesse sendo criado o canal estava sendo criado no Brasil por mim, porque o YouTube localizou que o canal estava sendo criado no Brasil, porque o computador estava aqui no Brasil, mas na verdade estava sendo criado em Moçambique por esse africano. Não sei se deu para vocês entenderem muito bem, mas na verdade o que o africano queria era o quê? Mesmo ele estando lá, o YouTube iria entender que o canal era brasileiro porque estava sendo criado aqui, né? Ele estava sendo usado a localização brasileira. Então o YouTube entenderia que o canal era brasileiro. Era isso que ele queria. E a gente fez isso. Existe um meio de fazer isso. E aí eu comecei a criar e tal. E é aí que entra, né, o ponto que mais importante dessa história, a destreza, a esperteza desse africano. Como o canal ele tinha sido criado aqui, o pagamento seria também com a moeda do nosso país, que é o real. Então, o canal YouTube entenderia que o canal foi criado no Brasil. Então, vai receber na moeda brasileira. Né? No canal antigo, que era um canal criado no Moçambique, receberia na moeda do Moçambique. No nosso, então, como o real é mais valorizado em relação à moeda do Moçambique, então, o que aconteceria? Ele iria receber na moeda brasileira. Ele teria o prazer de ter um canal brasileiro e ainda receberia na moeda brasileira, que era o que ele queria, tendo um canal mais valorizado, né? Então, isso mostra a astúcia dele, né? Ele era uma pessoa extremamente esperta, né? Ele de bobo não tem nada, né? De inocente. Então, a gente vê que realmente ele era uma pessoa muito esperta, né, que realmente o YouTube entenderia a partir daquele momento, opa, esse canal é brasileiro, moeda brasileira, pagamento no valor do que os brasileiros ganham, né? Então, realmente, golpe de mestre, tem que admitir. Eu comecei a criar e tal, e aí deu certo, fez tudo que ele fiz, todas as vontades dele, como sempre satisfazendo as vontades dele, né? E eu falei, tá, né? Depois que concluiu, tal, ele desligou, foi lá
foi lá terminar de concluir o que ele queria, que era o mais importante, era criar o Gmail e os dados do canal, os dados mais importantes. Depois a finalização do canal, como a capa, essas coisas mais importantes, ele criaria lá mesmo. Gente, se eu fosse uma pessoa esperta, nesse momento eu tinha lembrado de uma música do molejo, Cilada. Olha, cilada essa Zaparoli que você tá entrando. Ai, que cilada. Podia ter fugido dessa, gente. Mas eu não fugi, meu Deus. Por quê? Por que não? Eu não fugi dessa cilada. Mas o que eu quero deixar claro, assim, às vezes eu fico pensando nisso, sabe? Toda vez que eu lembro disso, eu fico pensando assim, meu Deus, esse canal eu criei. E foi através desse canal que eu fui bombardeada, né? Foi feito um vídeo sobre mim num canal que eu mesma criei. E outra coisa que eu quero deixar claro para vocês que vocês não sabem, no vídeo dele que ele tinha feito sobre mim, eles tem um momento do vídeo que ele falava assim: ela era minha seguidora. Eu conheci ela, eu nunca fui seguidora dele. Eu conheci ela porque ela era minha seguidora. Gente, eu nunca fui seguidora desse cara. Um belo dia, eu conheci ele pelo canal dele, mas um belo dia eu apenas troquei uma mensagem com ele porque eu queria uma informação sobre Moçambique. E aí, como ele era moçambicano, achei que ele poderia ajudar e ele me deu uma informação que eu queria. Mas eu não me inscrevi no canal dele. Eu não era do canal dele, né? Eu só me tornei uma integrante do canal dele naquele momento que eu criei o canal. Porque assim que terminou de concluir, ele virou para mim e falou assim: eu quero que você seja a primeira inscrita do meu canal. Falei, tudo bem. E foi aí, eu fiz a vontade dele. Eu fui lá e cliquei, né, para ser inscrita. E eu me tornei a primeira inscrita no canal dele, né? Hoje eu não estou mais, claro. Mas foi aí nesse momento que eu me tornei inscrita. Mas desde então, naquele primeiro canal dele, eu não era inscrita. Eu era apenas uma pessoa que tinha ido lá, conhecido ele e tal, mas eu não era inscrita. Né? Eu não achava o canal dele assim algo que, como é que fala? Que integrasse alguma coisa assim pra mim. Né? Tinha algumas coisas interessantes, mas eu não achava assim extraordinário. E aí, depois disso, eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus. Aí você deve estar pensando, aliás, você deve estar pensando, falando, Ana Zaparoli, mas você fez bem. Ele é uma pessoa muito pobre, que vive na África e tal, você está ajudando. Eu falei, gente, mas isso não é jeito de ajudar as pessoas. Né? A gente não busca a ajuda das pessoas explorando elas, explorando a boa vontade delas. Eu me sinto às vezes explorada quando eu lembro disso, né? Porque foi através desse canal que eu criei que eu fui detonada. Foi através desse canal que eu fui difamada, que foi falado coisas sobre mim que, assim, quem não me conhece, é claro que vai acreditar. Então, assim, hoje, quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus, como é que eu pude ser tão tola? Como é que eu pude ser tão otária de fazer isso para essa pessoa, né? E no final das contas, quem acabou se dando mal foi eu, né? E ele usa esse canal, né? Para fazer as coisas dele, o mesmo canal que eu criei. Que esse canal que vocês veem hoje foi eu que criei para ele. Então, o que a gente aprende com isso? Bom, o aprendizado que nós podemos tirar disso é o seguinte: confie nas pessoas, mas não de forma cega. Confie desconfiando. Se alguém, até mesmo uma pessoa que você estiver namorando, você moça ou rapaz, estiver namorando uma pessoa e essa pessoa te pedir alguma coisa que você considerar duvidoso, que você considerar estranho, não faça. Não faça. Não fique naquela. Não pense como essa parolha, se eu não fizer, ele vai largar de mim. Deixa largar. O que você está perdendo? Você está perdendo uma pessoa que você não confia? Você acha que você está perdendo muita coisa de perder alguém que você não confia? Pois é, mas eu devia ter pensado isso e eu não pensei.
né? E hoje eu tô pagando caro, caríssimo, né? Por ter sido tão inocente. Eu acho que às vezes eu sou até eu fui tão boba nessa relação, tão inocente que a minha vontade de agradar a pessoa, e vocês vão ver até com os outros episódios, vocês veem que eu me esmerei de forma assim ridícula para agradar uma pessoa que não tava nem roxa para mim, né? E assim, eu digo para vocês, né, todas as vezes que você estiver namorando, não seja tão otário, tão bobo. Não se sinta, não fique naquele medo, medo cego de perder a pessoa. Ah, se eu não fizer isso, a pessoa vai largar de mim. É, se tem alguma coisa que te deixa dúvida, não faça, né? Faça alguma coisa só que te gerar confiança, né? Se você namora uma pessoa que essa pessoa fala, ai meu Deus, eu não confio nessa pessoa, larga então, meu bem. Não existe nada pior, nada mais terrível do que você namorar uma pessoa que você não confia. É a sensação mais horrível do mundo. Eu não aconselho ninguém, né? Então, e vocês vão ver com o andar da carruagem, né, com a continuação da saga Sofrência, existem mais coisas que deixam claro. Às vezes você pode achar que eu sou ciumenta, mas você vai entender o porquê disso, mas não é tanto questão de ciúme. Você vai entender com o andar da carruagem aqui que era muito mais do que isso. Não era tanto uma questão de ciúme, envolvia mais falta de confiança do que propriamente o ciúme, né? Então, assim, gente, eu quero deixar claro que antes que vocês me ataquem, que é a mais pura verdade, eu não tenho por que inventar isso, realmente é verdade, eu fui a criadora desse canal, eu fui detonada num canal que eu criei, e eu achei assim que essa atitude dele de pedir para criar e tal só mostra a obsessão. Eu vi uma obsessão muito grande no Brasil, né? Eu não sei por que tanta obsessão no nosso país. O nosso país é um país de terceiro mundo, é um país em desenvolvimento, nem vou dizer subdesenvolvido. O Brasil é um país em desenvolvimento, né, como a gente pode classificar hoje. Mas o que eu quero deixar claro para vocês, né, é que realmente aconteceu isso. Eu não tenho motivo para estar mentindo para vocês, é a mais pura verdade. Eu não ia inventar uma coisa dessa. Infelizmente é verdade. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Infelizmente é triste, né? Eu ter feito isso para depois acontecer o que aconteceu. Mas foi realmente isso que aconteceu, infelizmente. E ficou aí a minha dica, o meu recado para vocês, né? Do que fazer, do que não fazer. E é isso, né? O que tá feito, não tem como voltar atrás. E é isso. Essa foi a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser falar comigo, serei toda vossa lá no Instagram. Essa foi a minha mensagem de hoje. Fiquem com Deus e até mais.